coração de Wayzata, Minnesota, encontra-se uma das maiores dinastias familiares da América, mas que provavelmente você nunca ouviu falar. Essa dinastia fez mais dinheiro no último ano do que a Coca-Cola, Nestlé e Chevron juntas. Na verdade, eles são a maior empresa privada dos Estados Unidos e controlam uma grande parte do suprimento de comida do país. Eles são responsáveis por fornecer alimentos para algumas das maiores marcas, como McDonald's, Burger King, Kellogg's, Mars, Dunkin' Donuts, Unilever, Safeway, Kroger, Albertsons, Audi, Tesco e muitas outras. Olhe em sua cozinha agora e você encontrará uma tonelada de comida feita por essa misteriosa Mecca Corporation. Eles fornecem ingredientes como cacau em pó, óleo de cozinha, sal, açúcar, ovos e carne para essas marcas, mas você não encontrará o nome deles em nenhum desses rótulos. A maioria de vocês nunca sequer ouviu falar desse nome antes. Isso ocorre porque essa família americana trabalhou arduamente para manter-se discreta. Eles não querem que você saiba o que estão fazendo por trás das portas de suas fábricas, porque se você descobrisse, provavelmente nunca mais compraria seus produtos alimentícios. Mas afinal, qual é o nome dessa família? Cargill. A Cargill pode ter iniciado como um único abrigo à beira da estrada, mas hoje é uma empresa muito maior. Ela é a maior empresa privada dos Estados Unidos. E se fosse uma empresa pública, estaria classificada como a número 15 na lista da Fortune 500, à frente da AT&T. A Cargill possui interesses em quase todos os setores imagináveis, desde grãos até gado, óleo de palma, Coca-Cola, alimentos para animais, energia e até mesmo fundos de hedge. Sua receita total em 2021 foi de 135 bilhões de dólares, quase o dobro das outras grandes empresas agrícolas como ADM, Bunge e Dreyfus fizeram naquele ano. De fato, isso torna a Cargill maior do que todo o PIB de Marrocos. No entanto, se você quiser comprar ações da Cargill, estará sem sorte, pois a empresa não está interessada no seu dinheiro. A Cargill permanece intencionalmente como uma empresa privada, pois sabe que se fosse pública, teria que prestar contas a OS acionistas e estaria sujeita a um escrutínio público intenso. Mas na verdade, eles não precisam do dinheiro, pois secretamente controlam a indústria alimentícia. Há uma razão pela qual o nome deles não é conhecido. Você não pode boicotar algo que não conhece, e há muito a ser boicotado devido a seu alcance internacional. Medidas desesperadas. O setor agrícola está sujeito às constantes volatilidades da natureza, como secas, inundações e escassez global de sementes. Esses eventos representam uma ameaça séria para os principais geradores de receita, e se as exportações de alimentos secarem repentinamente, isso pode colocar em risco a posição de uma empresa, como aconteceu com a Cargill em 1997, durante a crise financeira asiática. Naquela época, a Cargill dependia muito das Filipinas, Taiwan, Indonésia e Coreia como fornecedores. No entanto, a crise financeira na Ásia causou o fechamento repentino de muitos dos produtores agrícolas dos quais a Cargill estava comprando. A empresa não conseguiu adquirir soja, trigo e milho desses países pelo mesmo preço de antes. Como resultado, a Cargill sofreu uma perda de 4 bilhões de dólares, o equivalente a 8 anos de lucro naquele momento. Essa foi uma das maiores perdas já enfrentadas pela Cargill, e os levou a entrar em dívidas compreensivelmente. Diante dessa situação, a família Cargill entrou em pânico e tomou medidas para reestruturar a gestão. Eles escolheram Warren Stulley, um dos funcionários mais leais da empresa, que havia trabalhado lá desde 1969, para assumir o comando. A esperança era que ele os levasse de volta à prosperidade. De fato, sob a liderança de Stulley, a Cargill conseguiu se recuperar, mas a um custo enorme. Escravidão. A Cargill precisava se livrar desse rombo de 4 bilhões de dólares,
e encontraram no cacau uma maneira de solucionar esse prejuízo financeiro. Durante os anos 90, na Costa do Marfim, crianças eram traficadas do Mali para trabalhar em condições de escravidão nas fazendas de cacau. Essas crianças não recebiam salários adequados, mal eram alimentadas e sofriam abusos físicos. Eram essencialmente mantidas como reféns nessas fazendas. Relatos das vítimas revelaram que elas eram forçadas a pulverizar pesticidas nas plantações de cacau sem qualquer proteção, enquanto outras eram açoitadas com galhos e colocadas em confinamento solitário. Segundo relatos, as crianças que tentavam fugir eram punidas sendo obrigadas a beber urina. Alguns tinham os pés cortados e pimenta era esfregada em suas feridas. No entanto, a vantagem para todos esses abusos infantis era que eles permitiam que a Cargill produzisse cacau a um custo extremamente baixo. Empresas como Nestlé, Hershey's e Mars faziam pedidos o mais rápido possível. Em 2005, o Fundo Internacional de Direitos Trabalhistas descobriu a ligação da Cargill com essas plantações de escravos e moveu uma ação legal contra a empresa. Até hoje, o caso não foi resolvido. E desde então a Cargill continuou cultivando seu negócio de cacau. Em 2018, a Cargill planejou expandir suas plantações de cacau em Abidjan, uma cidade na Costa do Marfim. Em 2019, investiram 113 milhões de dólares em instalações de processamento de cacau, tanto na Costa do Marfim quanto em Gana. Ao mesmo tempo, eles continuam sendo alvo de acusações de trabalho infantil pela imprensa. Agora, a Cargill só precisava de terras baratas para expandir ainda mais seus negócios de cacau. Mate os aldeões. O principal negócio da Cargill é o armazenamento e processamento de colheitas. Portanto, é evidente que eles precisam de terras baratas para cultivar colheitas a baixo custo. Idealmente, essas terras deveriam ser adquiridas sem custos. A Cargill se envolveu em atividades de grilagem de terras no final dos anos 2000. E sim, grilagem de terras é exatamente o que você está pensando. Em 2011, um dos fornecedores de óleo de palma da Cargill enviou uma frota de seguranças para abrir fogo em uma vila indonésia próxima. O motivo aparente foi o roubo de frutas de palmeira por um morador, embora não se saiba ao certo se isso realmente ocorreu. Em resposta, os seguranças expulsaram 100 pessoas de suas casas e demoliram toda a vila até o chão. Coincidentemente, aquela terra foi transformada em um novo plantio de palmeiras alguns anos depois. No Brasil, os produtores de soja da Cargill foram acusados de enviar uma força de segurança privada para invadir uma aldeia indígena próxima. Eles arrombaram portas, agrediram crianças e chutaram mulheres grávidas no estômago. 7 indígenas foram baleados e várias mulheres perderam seus bebês. Toda essa violência foi motivada pelo fato de alguém da tribo ter invadido uma propriedade da empresa Farmland. No entanto, se esses indígenas acabassem abandonando suas casas devido a esses incidentes, convenientemente eles nunca mais voltariam para suas terras. Em vez disso, essas terras seriam transformadas em mais áreas agrícolas para produzir de forma ainda mais barata em todo o país, para que a Cargill pudesse comprá-las. O mundo é sua lata de lixo. Certamente uma apropriação de terras aqui e ali é vantajosa, mas no grande esquema das coisas, simplesmente não era suficiente para a Cargill. Eles precisavam de muito mais terra. E, convenientemente, em 2004, uma vasta extensão de floresta tropical natural do tamanho do Havaí estava sendo desmatada na Amazônia. E o que eles usaram como terra? A cultura mais nutritiva que existe, a soja. A soja foi plantada nessas terras e oferecida a países estrangeiros a preços sujos e baratos. E a Cargill certificou-se de ser a primeira a comprar. No entanto, você pode se lembrar que durante esse tempo, um movimento ecologicamente correto estava começando, promovendo o uso de garrafas de água reutilizáveis, café da Fairtrade e camisetas da Save the Rainforest. Eles não gostaram do que a Cargill estava fazendo. Então o Greenpeace lançou a campanha Salve a Amazônia em 2006. E a Cargill, em resposta, concordou publicamente em parar de comprar soja do desmatamento da floresta amazônica. A Cargill até recebeu um prêmio especial de liderança ambiental por esse novo acordo. No entanto, havia uma brecha. O Greenpeace não mencionou nada sobre o cerrado,
Outra floresta tropical menos conhecida no Brasil que é igualmente importante. O Cerrado abriga 5% das espécies de plantas e animais em guerra e 8 dos rios do Brasil. Então, em vez de obter soja da floresta amazônica, a Cargill simplesmente mudou para obter soja do Cerrado. E ninguém estava ciente disso enquanto o desmatamento na Amazônia diminuía exponencialmente entre 2008 e 2012. Por outro lado, o desmatamento no Cerrado aumentou. Avançando para 2018, o Cerrado havia perdido 95 mil quilômetros quadrados de floresta tropical, o que é 2/3 a mais do que já havia sido desmatado na Amazônia. E a Amazônia é 3 vezes maior do que essa enorme parcela da floresta tropical do Cerrado que agora desapareceu. O Greenpeace abordou a Cargill mais uma vez e exigiu que eles parassem de explorar o Cerrado. Em resposta, a Cargill colocou sua melhor imagem de relações públicas. Eles não concordaram abertamente com as demandas do Greenpeace, mas em vez disso, criaram um plano de ação de soja com a marca Cargill. Esse plano prometia destinar 30 milhões de dólares para pesquisas sobre alternativas para o cultivo de culturas nativas em terras. Parecia muito nobre e ambicioso, como se o progresso estivesse realmente sendo feito. No entanto, na realidade, esse plano era vago ao extremo. Mas funcionou, pois eles apresentaram esse plano ao mundo, e em seguida, simplesmente se viraram e continuaram a comprar soja do Cerrado. O argumento da Cargill contra a não compra de soja do Cerrado era que, se eles se retirassem, outra pessoa iria ocupar o seu lugar, como a China, por exemplo, que é o maior comprador de soja brasileira. Eles sugeriram que não seria adequado apoiar a China e que seria melhor continuar apoiando os empregos americanos e a economia dos Estados Unidos. Envenenando as pessoas. Hoje a Cargill é uma empresa de grande porte, empregando mais de 155 mil pessoas ao redor do mundo. Ela lida com aproximadamente 1/4 das exportações totais de grãos do país. Além disso, cerca de 20% da nossa carne bovina e suína provém das suas fábricas. A cada ano, são embarcadas 6 milhões de toneladas de açúcar pela Cargill. No entanto, quando se é tão grande e se ganha tanto dinheiro, é fácil deixar algumas coisas escaparem pelas rachaduras. No ano 2000, por exemplo, ocorreu o processamento de cerca de 16 milhões de libras de peru fatiado pela Cargill. A fábrica no Texas foi fechada devido à contaminação por listeria, uma bactéria mortal. 7 mortes e 29 casos de doenças foram causados pelo consumo da carne contaminada. No mesmo ano, uma criança de 3 anos morreu de envenenamento por E. coli após consumir carne proveniente de uma das plantas de processamento da Cargill. Em 2009, mais casos de intoxicação por E. coli ocorreram devido a hambúrgueres coloridos, deixando uma mulher paralisada da cintura para baixo. Por que isso continua acontecendo? A resposta está na forma inovadora que a Cargill encontrou para economizar dinheiro em seus custos de processamento de carne. Em vez de utilizar cortes de carne de qualidade para produzir hambúrgueres, eles optaram por usar os pedaços de carne em miúdos que caem no chão da fábrica. Esses resíduos são misturados com amônia para eliminar as bactérias, moídos e transformados em hambúrgueres que custam 25% menos. No entanto, isso pode resultar em contaminação fecal, especialmente se intestinos e outras partes estiverem sendo utilizados. Embora sejam tratados com produtos químicos e os animais sejam alimentados com antibióticos para reduzir infecções, é possível que ocorram problemas. Mesmo assim, esses produtos são embalados e enviados para consumo em massa. Afinal, não é viável confiar em pequenos produtores para fornecerem uma fonte tão importante de alimento para a população. Isso nos leva à situação atual com a água da torneira nos Estados Unidos fornecida pela Cargill. Se você está bebendo água da torneira na América, é recomendável parar, pois não apenas contém flúor, mas também está repleta de produtos químicos e metais pesados, além de bactérias. E adivinha o que mais? Todos os medicamentos que os americanos tomam como contraceptivos estão cheios de hormônios, e esses produtos químicos são excretados através da urina, indo parar nos sistemas de tratamento de água. No entanto, a maioria dessas estações de tratamento não tem capacidade para filtrar esses produtos químicos, o que significa que eles são devolvidos às torneiras. Portanto, toda vez que você bebe água da torneira ou toma banho, está exposto a uma mistura dessas substâncias diretamente em seu corpo.